Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta terça-feira, 30 de setembro, mês de conscientização sobre a doação de órgãos. Então, a gente começa o programa de hoje falando sobre esse ato tão importante que pode salvar vidas. O número de transplantes, ele cresce a cada dia, cada ano aqui no país, no Rio Grande do Sul. Mas, apesar disso, a quantidade de negativas, a recusa dos familiares ainda é maior. E para mudar essa realidade, é preciso conscientização. Quem traz mais informações é a Unisque TV, numa reportagem. A Unisque TV, que é nossa parceira na região dos Vales. As lembranças do Douglas estão nas poucas fotos no celular e especialmente no amor infinito guardado nos corações da família Ristoff. Filho mais velho do casal, Douglas nasceu com síndrome de Down, surdez e hidrocefalia, o que dificultava bastante a comunicação e interação. Os momentos de lazer eram poucos, mas o bastante para encher de alegria os que o rodeavam. Em 2021, após uma complicação de saúde, o Dodô, aos 27 anos, precisou ser internado às pressas. O quadro se agravou e, em uma semana, a desoladora notícia: Douglas estava em morte cerebral. Em meio a tanta dor, a família teve o ato de generosidade que pôde transformar a vida de pessoas que sequer conhecia: doar os órgãos do filho. Um momento dolorido, sim, mas depois é bastante gratificante a sensação depois, sabe, dele poder, de repente, salvar uma outra vida. Ele doou os rins, o resto não, o coração comprometeu, o córnea comprometeu com a parada cardíaca, né, e o fígado, porque ele tomava remédio controlado, mas os rins ele conseguiu doar. Apesar da dor, a Josi vê no ato um gesto de muito amor. Ela sabe que o sigilo é necessário. Mesmo assim, nutre o desejo de conhecer a quem o filho pôde ajudar a salvar a vida. Nós gostaríamos muito, né, porque a gente sabe que para o doador é sigiloso, mas para o receptor não, né? Que um dia a gente pudesse conhecer a pessoa, né? Mesmo com pouca idade, Valentina tem a clareza da grandiosidade do ato dos pais ao decidirem doar os órgãos do filho. A gente, mesmo com eu tendo toda essa dor do luto, essas coisas, a gente pôde fazer com que uma outra pessoa não precisasse passar por essa dor, porque é uma sensação muito ruim. E foram atos como o da família Ristoff, que, para o César, mudaram literalmente o jeito de enxergar a vida. Dono das piadas mais engraçadas e de um carisma único, o Cezão é o nosso colega aqui na Unisque TV. Aos 23 anos, ele começou a perder gradativamente a visão, até que veio o veredito. A solução seriam transplantes de córneas. Após mais de um ano na fila, o primeiro transplante aconteceu. Pouco tempo depois, o segundo. Para ele, uma palavra resume: gratidão, né? Que nem para mim ali, me devolveu ali a visão, poder enxergar novamente, né? De ver nitidamente a vida com mais cor, mais brilho, de novo, mais nitidez. Sentimento compartilhado pela Jéssica. Com pouco mais de 20 anos de idade, ao descobrir uma doença autoimune e inicialmente com poucos sintomas, a jovem recebeu com espanto a notícia que necessitaria de transplante de rins. Os longos 6 meses na fila de espera foram de uma rotina regrada de hemodiálise e expectativa. Salvaram a minha vida e mais de várias outras pessoas. E para eles saberem, tipo, eu imagino a dor deles de perder um filho tão novo, sabe? Para eles verem que a morte dele, no fim, não foi em vão, sabe? Ele continua na vida, tocando todo dia a vida de outras pessoas. E no meu caso, o doador era uma criança de 2 aninhos. Conforme a última atualização do Ministério da Saúde, em junho deste ano, mais de 78 mil pessoas aguardam por um transplante. Em 2024, os órgãos que foram mais demandados foram rim, córnea e fígado. Já os órgãos mais transplantados foram córnea, rim, medula óssea e fígado. Ainda conforme o Ministério da Saúde, no ano passado, o Brasil bateu um recorde histórico no número de transplantes, com mais de 30 mil procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde.
um acréscimo de 18% em relação a 2022. Os números são bastante significativos, especialmente para quem aguarda por um transplante. Porém, as recusas ainda são bastante altas. Em 2024, 45% das solicitações tiveram recusa por parte dos familiares. Um número bastante alto se comparado a outros países. Na Espanha, por exemplo, a recusa familiar fica em média de 8% a 10%. A realidade local não foge às estatísticas. Embora o Hospital Santa Cruz não seja referência neurológica, a Casa de Saúde mantém a CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Conforme a enfermeira que está à frente da comissão há 10 anos, os estigmas e a falta de conhecimento sobre doação de órgãos são as principais barreiras. Em 2024 a gente teve 8 protocolos abertos, né? Nem todos confirmados para morte cefálica, porém uma doação efetiva. Agora, em 2025, a gente teve já 2 protocolos em andamento, um com negativa e um contraindicação absoluta. O que a gente vê dentro desse processo todo é que as pessoas têm um pouco conhecimento, né, do processo de morte cefálica, né, o que é a morte encefálica, então tem algumas dúvidas, né, questões assim, bem mitos. Se você tem o desejo de ser um doador, converse com sua família. Demonstre sua intenção de ajudar alguém, mesmo depois da morte. Sua família será a sua voz. É isso aí. Agora a gente fala de sustentabilidade. A compostagem é o processo natural de decomposição de resíduos orgânicos, como restos de comida e folhas. Um processo feito por micro-organismos. A startup Igapó, com sede na Tecnopuc, desenvolveu composteiras para realizar de maneira mecânica esse procedimento. E um equipamento idealizado pelos empreendedores vai para a COP30 em Belém. A composteira, com cerca de 9 metros, que trata os resíduos orgânicos na PUC, é a maior e uma das primeiras a serem instaladas. Tem capacidade de tratar até 1 tonelada de resíduos orgânicos por dia. Os módulos são fabricados em Esteio, na região metropolitana. Para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o equipamento será um pouco maior, com capacidade para receber até 5 toneladas por dia. A COP para a gente é um marco super importante como empresa, porque é um reconhecimento sobre a visibilidade que essa pauta de sustentabilidade vem ganhando. Obviamente é um evento de uma magnitude muito grande e a gente está lá, é algo muito significativo para a Igapó. E o equipamento ele é muito semelhante a esse aqui da PUC. A única diferença é que ele tem módulos um pouco maiores, que é para suportar esse aumento de capacidade de tratamento, que aqui faz 30 toneladas por mês e lá faz 180 toneladas por mês, totalizando 5 toneladas por dia, que vai tratar esses resíduos do evento e aí posteriormente vai ficar para Belém como um legado para a cidade, dar uma continuidade no tratamento dos resíduos orgânicos gerados lá mesmo. Os equipamentos são projetados para minimizar cheiro e ruído. De um lado, entram os resíduos orgânicos, os restos de alimentos e as folhas. Do outro, o resultado, um adubo rico em nutrientes. O sistema automatizado mistura e oxigena, acelerando o processo natural de decomposição. O fluxo é contínuo e a cada 10 dias, o adubo segue para a última fase, a caixa de vermicompostagem. É um tambor que ele aquece internamente pela respiração aeróbica dos micro-organismos, ele acelera e esteriliza essa matéria, ele acelera a degradação e ele esteriliza esse resíduo, essa matéria orgânica. Então ele sai como uma matéria pré-compostada, facilitando que as minhocas consigam comer essa matéria e aí gerar o humus, que é um adubo orgânico que ele já sai próprio estabilizado para uso, para fazer jardinamento, botar em hortas, enfim. O Brasil produz cerca de 800 milhões de toneladas de resíduos orgânicos por ano, segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Desse total, menos de 2% tem tratamento adequado. Quando a gente consegue tratar o resíduo orgânico in loco, a gente está não só reaproveitando o recurso natural, como a gente está também excluindo essa cadeia logística de descarte e reduzindo a emissão desses gases de efeito estufa. Então a gente está potencializando o nosso impacto ambiental positivo,
tanto com a redução desses gases de efeito estufa, quanto com a reutilização desse resíduo, transformando ele em adubo e levando ele de volta para a natureza. O último dia de setembro foi marcado por forte instabilidade e formação de nuvens carregadas no Rio Grande do Sul. Mas amanhã a chuva deve diminuir. Hora da previsão. As áreas de instabilidade que se formaram sobre o estado devido ao encontro de uma massa de ar quente com um fluxo de umidade perdem força nesta quarta-feira, mas ainda podem provocar pancadas de chuva na região metropolitana, no centro, nas Missões e no norte. Nesta última área, as precipitações se alternam com períodos de sol. Já no sul, na Campanha, na fronteira com a Argentina e na Serra, dia de tempo firme com céu parcialmente nublado. E as temperaturas não sobem muito à tarde. Variação entre 16 e 21 graus em Porto Alegre, de 10 a 20 em Bagé e mínima de 17 com máxima de 23 graus em Santa Rosa. Depois do tempo, a cultura. Nuno Ramos é um dos primeiros artistas a fazer parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Em agosto, o MAC ganhou nova sede e é uma exposição de Nuno que inaugura esse novo espaço do 4º Distrito de Porto Alegre. Ele que é um dos principais artistas contemporâneos em atividade no Brasil. As casas ocupam todo o espaço expositivo. Uma de mármore, outra de granito e uma terceira de areia, todas mergulhadas na lama. Criado em 2012, o trabalho foi exposto uma única vez em Belo Horizonte há 13 anos. 3 casas têm caráter pessoal. Cada uma representa um lugar marcante da vida de Nuno. A de areia remete à casa onde nasceu, a branca ao lar da avó, onde montou o primeiro ateliê, e a escura ao espaço em que criou os filhos. Símbolos de memória e das transformações da vida. O artista esteve no estado durante a enchente de 24 e no MAC a obra ganhou outra dimensão. Ela pode estar indo do mármore para a poça ou da poça para o mármore, ela pode estar se formando ao invés de se dissolvendo, né? Ela pode estar descendo, pode, ela pode estar subindo, pode. Ela tem uma força para baixo, que é o peso, ela tem uma força para cima, que é o brilho, o que o líquido traz, né, que joga o espaço de volta. Então, essa ambiguidade eu achei que estava pronta, que não era necessário mexer, sabe? Agora, é a vez que eu sinto que um trabalho encaixa com mais força. Eu não estou remontando por gostar da obra, mas por achar que ela carrega uma carta inconsciente que atravessou a outra montagem. Arrastou esse sentimento, que era meio pessoal meu, das casas da minha vida, para um sentido mais público, político, de luto, não é? De uma coisa assim que eu estou vendo como é que vai pegar aqui. A relação de Nuno com o MAC tem bastante tempo. Em 1992, ano de abertura do museu na Casa de Cultura Mário Quintana, apresentou 111, obra produzida sob o impacto do massacre do Carandiru em São Paulo. No ano seguinte, doou ao museu uma das principais e mais importantes obras do acervo, um trabalho que é ao mesmo tempo escultura e instalação, feita com tecido, arame, plásticos, couro e outros materiais. Além disso, por aqui, participou de uma Bienal e expôs no Iberê Camargo. Não é só que eu expus muitas vezes, como que foram exposições muito fortes para mim. Aquelas exposições, não são todas, né, que você carrega consigo, assim como uma coisa livre e onde o seu trabalho anda. Então isso foi incrível. A temporada de 3 casas no Museu de Arte Contemporânea vai até janeiro de 2026. O trabalho de arte é sempre a possibilidade linguística de um alcance, de alcançar alguém via linguagem, via choque, via beleza, o que seja, são vários modos. E aqui, quando a gente pensou fazer isso, eu achei que esse outro era uma dimensão aberta, era uma dimensão e que precisa começar a ser tocada sem parecer sadismo, sem parecer... mas precisa tocar no sentido do que isso trouxe para a gente poder pensar diferente, querer diferente. Né? E assim encerramos o programa de hoje. Na sequência, as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às 6:45. Muito obrigada pela companhia, ótima noite e até lá. Tchau, tchau.